Bom dia a todos. Obrigada àqueles que estão aqui, né, nesse horário, nesse dia chuvoso e frio. É um prazer a gente abrir os trabalhos aqui do segundo dia do nosso encontro de relações com investidores. Eu fiquei bastante feliz e honrada de ter recebido o convite do IBRE de tocar esse painel, um assunto que eu acho que é muito relevante para todas as companhias, que é a questão do aumento de liquidez. E, quando eles me convidaram para esse painel, eles me passaram uma lista de empresas que tinham passado por esse processo de aumento de liquidez, e eu conversei com algumas delas para entender a história, para a gente poder criar o painel. E eu acho que eu tive a felicidade de encontrar dois panelistas que vão contar histórias interessantíssimas, complementares, relevantes, e vão trazer aí bastante cor para esse painel, e eu espero que agregue bastante valor para vocês. Tá? Eu vou passar a palavra para a Mariana e vou pedir para ela começar se apresentando e contando a jornada dela no RI. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês, com a Fabi e o Emerson, que eu admiro muito. Hoje eu sou Head de Relação com Investidores da Eletromídia. Na verdade, a gente fechou capital dia 12, mas ainda sigo com alguns compromissos de RI. Eu comecei minha trajetória no RI em 2018. Passei brevemente pelo educacional, porque eu já atuava em controladoria, e depois eu fui para TOTUS, Boa Vista, e, em liderança, eu comecei na Eletromídia, onde foi a minha maior experiência, onde eu consegui realmente desenhar esse programa. Perfeito. Emerson, da mesma forma, conta para a gente, né? A trajetória foi um pouco diferente, mas conta como você começou no RI e essa trajetória na Fras-le Mobility. Legal, Fábio. Bom dia a todos. Um privilégio também poder estar aqui hoje contigo, Fábio, mediando o nosso painel, com a Mariana, que tem tanta história bacana para contar aqui da Eletromídia e outras experiências que ela teve. Bem, eu sempre fui uma pessoa mais ligada a negócios, e o RI aconteceu por um casuísmo em 2007. Então, eu estava fazendo a conta antes ali, e já estou há 18 anos atuando na área de RI, e por um daqueles fatos que a gente não explica, um dia eu me encontrei com o diretor de RI da Randon, na época, e brinquei com ele. Ele estava procurando um profissional para a área, e era difícil. Imagina, 2007, aquele boom de IPOs que a gente teve, acho que foi a melhor safra de IPOs que a gente teve na história do país, ali 2007, 2008, 2009, antes da crise da subprime, lá atrás, bem lá atrás. E aí eu brinquei com ele e disse: olha, Geraldo, era o nome dele, esse Geraldo, o dia que tu quiser contratar, só contrata contadores, só contrata, né, gente de economia, que quiser alguém de negócio para te ajudar lá no RI, eu queria muito. E aí ele: não, tu está falando sério, né? É difícil encontrar alguém que esteja engajado nessa causa. E, enfim, naquela conversa de corredor ali, já se passaram 18 anos, e eu sou técnico contábil, mas eu tenho uma formação um pouco diferente. Eu sou formado em comunicação e depois fiz MBA em marketing, MBA em finanças também. Mas sempre fui alguém ligado, muito conectado com números, com histórias de negócios, e sempre fui alguém que muito ativo em ler sobre movimentos de fusões, aquisições. E acho que, de tanto viver isso, hoje estou conectado com esses temas, né? Não só o RI, mas também os processos de M&A que nós fizemos recente na Fras-le Mobility. E desde 2016 eu estou na companhia, mas, como vocês sabem, a Fras-le é uma empresa controlada pela Randon, então eu fui transferido lá em 2016 e tive uma trajetória bem bacana também na Randon. Então, esses últimos 18 anos, nessas duas empresas, de uma maneira bastante diferente nas estratégias e na composição daquilo que a gente fez, mas entendo muito vocacionada e conectada com aquilo que é o propósito desse painel, que é como aumentar a liquidez, como criar valor, como deixar a companhia mais conhecida, enfim. Foi um tempo muito bom. Perfeito, obrigada. Eu vou começar com a Mari. A liquidez da Eletromídia subiu de menos de R$1 milhão por dia quando você entrou, né, para 6 milhões nos últimos 2 anos. E você comentou comigo, né, na preparação, que você desenvolveu várias estratégias para que isso pudesse acontecer. Teve também algumas questões societárias na empresa que também ajudaram, mas você foi muito criativa na sua estratégia, né, de marketing. Conta para a gente, por favor. Eu sempre brinquei que eu era RI marqueteira.
Eu nem tinha uma pós-graduação em marketing, estou fazendo agora, por pedido da empresa mesmo, mas eu tive muito espaço dentro da Eletromídia para poder criar. Então, assim que eu entrei, a empresa tinha sido recém-listada, então era uma empresa nova no mercado, ela não era tão conhecida, e aí eu conversei com o conselho, eu sempre fui muito próxima do conselho, de vamos tornar a empresa conhecida. Ainda que no primeiro momento não seja mais negociada, vamos tornar nosso nome conhecido. E nisso a gente se tornou presente em todas as conferências. Mesmo bancos que não cobriam a gente estava presente, mapeávamos todos os eventos, eu brincava que eu estava em todas as entrevistas, em todos os canais de RI eu estava, todos os BMC News, o que a gente conseguia do valor, sempre tentando trazer o nome da Eletromídia para todos os lugares. Eu brincava que tem até um filme que fala isso, que você vê várias vezes uma coisa, isso fica na sua cabeça. Então, as pessoas negociam o que elas conhecem. Minha primeira estratégia foi: a Eletromídia precisa ser conhecida, porque investidores, acima de tudo, são pessoas, e as pessoas consomem o que ela conhece. É muito mais fácil alguém negociar uma Magalu, uma empresa Vivo, que sabe o que é, do que uma Eletromídia, que às vezes a pessoa via o tempo todo em todas as telas, nas ruas, nos elevadores, mas não conhecia do negócio. Então, a gente tornou a Eletromídia primeiramente conhecida. A gente ia nas conferências, às vezes alguns bancos falavam assim: mas a gente não cobre vocês, não vai ter agenda. Eu pedia meio período. Eu falava: me dá meio período na sua conferência, porque se meu nome estiver na lista, ainda que nessa primeira conferência os investidores não escolham a Eletromídia, eles já vão lembrar: eu já vi no outro nome e não coloquei. Nessa, eu vou identificar. Além de todas essas conferências, eu levava a sacolinha laranja, porque era muito difícil as pessoas escolherem participar, porque elas não conheciam a Eletromídia, principalmente nesse primeiro momento. A gente tinha só 4 coberturas. Então, eu fazia os brindezinhos de sacolinhas laranjas e as pessoas ficavam andando no evento com a minha sacolinha laranja. E aí, uns investidores falavam assim: onde você pegou isso? De onde que é? E aí, ele começava a vender a Eletromídia. Ele que tinha participado e visto o nosso institucional, ele começou a falar: você não conhece a Eletromídia? É muito legal. E aí, um dia, eu até cutuquei meu CEO e, na porta, tinha um investidor vendendo a Eletromídia para outro investidor. E aí, isso fazia com que a gente ficasse mais conhecido, porque o primeiro momento é se tornar conhecido. Primeiro, a gente cria uma ideia na cabeça e aí depois a gente vende essa ideia. Então, isso foi super importante. Eu brinco das sacolinhas laranjas. Às vezes, nossa agenda era super pequena e, quando o pessoal começava a andar com as sacolinhas, a última agenda tinha que puxar a cadeira de outras salas na conferência. A gente brinca que não sabe se é por causa do brinde ou porque eles viam que, se tem muita gente indo lá, alguma coisa interessante tem para mostrar. Então, isso foi uma coisa que, para mim, fez muita diferença. Ou uma combinação, né? Então, importante. Emerson, no caso da Fras-le Mobility, a história é um pouco diferente, né? Você comentou da jornada, teve um re-IPO, né? Um potencial re-IPO em 2014, onde vocês primeiramente converteram, né, para a classe única de ações, depois vocês fizeram 2 follow-ons. Conta para a gente um pouco essa jornada, que é bem diferente da jornada da Eletromídia. Perfeito. A Fras-le é uma empresa listada desde 71, então é uma daquelas histórias de muito tempo no mercado de capitais, mas que sempre foi muito definida em termos de posição e controle, sempre teve posições muito relevantes na base de acionistas, e isso, obviamente, reduz aquilo que é o free float, aquilo que, de fato, faz gerar a liquidez e a procura pelas ações. E, em 96, quando a Randon Corp comprou o controle, ela decidiu manter essa companhia listada. Mas sempre foi, por um período de tempo, uma discussão de mercado. Poxa, será que a Randon não vai fechar o capital dessa empresa? Será que eu devo investir aqui? E aí, essas incertezas cada vez mais jogavam a liquidez da companhia para um patamar muito, muito baixo, né? Quando eu cheguei lá em 2016, era R$40 mil por dia a negociação, a DTV da companhia. Era muito baixo. Mas aí sim, ao longo da história e a própria estratégia da Randon definiu: poxa, nós queremos ter essa empresa listada, nós vamos promover que ela seja uma empresa reconhecida, que ela seja acessada, que ela possa ser comprada. E aí, em 2014, nós tentamos fazer um re-IPO. Mas, se vocês recordarem, em 2014 iniciou o segundo governo Dilma, e foi um período difícil em termos de mercado de capitais como um todo, né? As janelas se fecharam, mas naquele exercício de preparar a companhia, nós unificamos as classes de ações, eram ordinárias e preferenciais, a gente migrou só para uma classe única.
nós preparamos a governança da companhia num outro patamar, e isso permitiu, em 2016, a gente fazer um follow-on pequeno, de 300 milhões na época, e nós trouxemos um investidor profissional, um private equity, para compor a base de acionistas da Fras-le. E foi muito bom, porque uma parte daquelas ações que a gente emitiu foi comprada pelo private equity, mas uma parte foi comprada pelo mercado. Obviamente, foi subscrita uma parte pelos controladores, mas já começou a fomentar um evento de liquidez melhor e trazer uma percepção diferente da companhia. A partir daquele ponto, também nós começamos a vender a companhia de uma outra forma. A companhia deixou de ser percebida por um fabricante de material de fricção, que nós somos, né? O que nós fazemos lá na Fras-le Mobility na época era pastilha de freio, lona de freio para automóvel pesado. E nós mudamos a concepção do negócio, de deixar de ser um fabricante para ser um ecossistema de suporte ao consumo de itens automotivos. Deixa eu falar assim. A gente vende marca, a gente vende disponibilidade, nível de serviço, suporte, e a gente começou a incrementar um monte de outros produtos no portfólio. Hoje, a parte de freios é menos de 40% daquilo que nós éramos em 2014, lá na ocasião da tentativa do re-IPO. E aí, as coisas vieram acontecendo, a gente executou um plano de M&A bastante robusto. Em 2022, a gente fez o segundo follow-on, aí já maior, 630 milhões. Infelizmente, nós queríamos fazer uma secundária junto lá, não deu certo, porque as condições de mercado não permitiram. Foi na semana que a Rússia invadiu a Ucrânia, na semana que o Fed resolveu aumentar os juros, então não criou as condições, mas nós fizemos uma oferta primária bem importante. E hoje a liquidez da companhia está em torno de 10, 11 milhões de reais, o que ainda não é tão grande, mas é um caminho muito bom, né, desde a construção disso. Então, nós sim utilizamos eventos de formação de mercado, inclusive, obviamente, não posso mencionar nem comentar muito, mas nós temos um fato relevante publicado, que nós estudamos, neste momento, a possibilidade de mais um evento, e, obviamente, isso também tem a ver e conexão com, além de gerar valor, criar espaço, promover ainda mais liquidez para o nosso papel. Perfeito. Mari, vamos entrar um pouco mais em detalhe na questão da definição dos públicos-alvos, né? Você também contou, e acho que vale detalhar aqui, como que você foi definindo quem eram os públicos que efetivamente era o público que fazia sentido você ter na sua ação. Detalha para a gente aqui. Bom, a Eletromídia, como uma empresa pequena, era muito difícil, o meu float era muito pequeno. Eu tinha poucas ações em negociação, ainda que o meu free float estivesse dentro da bolsa, eu tinha os investidores originais, que eram os investidores do IPO que não vendiam. Então, até também com o cenário de Globo, porque quando a Globo manifestou que iria comprar a companhia, já tinha um preço-alvo definido, então ninguém mais vendia nada. E foi assim por quase 2 anos. Ninguém mais queria vender, porque sabia que tinha um preço de 28 na época, mínimo, e a ação estava, na época, 17. Então, era muito difícil eu ter venda para ter compra. Eu não tinha ações em circulação para isso. Mas o que a gente fez? Eu participava do comitê financeiro e eu acho muito importante que o RI tenha muita troca com o conselho, com a diretoria, para que consiga desenhar esses programas muito em linha com o que a empresa espera. E, dentro disso, a gente definia estratégias para o mês. Então, um mês a gente falava assim, vamos tentar Chile. E aí a gente tentava fazer um target de investidores do Chile e tentava. Vamos tentar pessoa física? A gente fazia um teste. Então, ficava mais ativa em podcast, postagem em rede social. Mas, depois que terminava esse mês, a gente tentava dar uma identificada. Eu tive retorno de pedidos de reunião ou resposta nos pedidos que eu passei. E a gente identificava. Eu não consegui identificar ainda, mensurar um KPI de retorno, de conversão. Que isso eu colocava em torno de 90 dias. Porque eu falava, apresentei a companhia, ele não vai comprar imediatamente, diferente do que o Credi fez, que a gente estava meses tentando conversar com eles. Ele estava no mesmo prédio. Um dia, eu chamei no LinkedIn, ele falou, estou descendo, ele subiu e fez uma compra muito grande, se tornou, acho que, o 10º maior acionista da companhia. Mas isso é a exceção, isso não é a regra. E, na regra, é que levam 90 dias. Então, eu mensurava meu KPI de, eu tive a reunião, eu tive retorno de pedido, depois disso, a pessoa entrou na minha base, ou, mais importante, manter o relacionamento com a base. A pessoa vendeu depois que conversou comigo, então, talvez a mensagem não esteja tão clara, talvez eu não esteja deixando o investidor tão seguro.
Então, eu desenhava essas estratégias, pessoa física, pequenos fundos, e aí, dentro de tudo isso, eu consegui mensurar e eu vi que o meu público-alvo, o meu principal investidor, eram pequenas casas. Eram fundos bem pequenos, fundos que quase ninguém conhecia. Então, eu falei assim, vou atacar esses. Eu usava pesquisa no Google mesmo, eu ia em eventos da XP, que tinha aquela feira da XP, para pegar o nome de todos os pequenos fundos, e eu ia entregando a minha sacolinha ali dentro dos estandes. A gente levava uma mala de viagem, porque eram muitos estandes, eram quase 200, só que eram 200 fundos para eu conversar depois. E aí eu até passava nas conferências, eu falava assim, não adianta você me colocar um Fidelity, uma Moneda, porque para eles comprarem, eles vão ter que comprar meu float todo, que é o mínimo que eles podem fazer de investimento. Então, eu alinhava até isso antes com as conferências. Meu público-alvo, quem costuma investir, são pequenos fundos. E eles já definiam essa agenda dentro, e aí eu consegui medir uma taxa de conversão bem alta. As coberturas também aumentaram muito. No primeiro momento, a estratégia foi, vamos aumentar a cobertura, porque um sell-side ia replicar minha mensagem para mais de 200 casas. Diferente de eu ir em 200 casas. Então, a gente aumentou a cobertura de 5 para 9 em um ano, em menos de um ano, na verdade, foi em 9 meses, porque eu estava batendo lá e eu lembro que o Citi olhou para a gente e falou assim, a gente não vai começar a cobertura, não dá. O float de vocês é baixo. Eu falei assim, vamos fazer um evento aqui no escritório? E depois desse evento lotou a sala de reunião e eles começaram a cobertura. Então, muitas vezes a gente escuta um não. Eu não vou investir em vocês, eu não tenho interesse em cobertura. Mas fala assim, tudo bem, deixa eu mostrar a minha tese, deixa eu mostrar meu negócio, principalmente para empresas pequenas. É muito importante você estar lá, no porta a porta, vendendo sua companhia. E aí, quando eu aumentei para 9 coberturas, aí eu tinha muito mais procura do que eu ter que ir atrás dos fundos. E definindo o meu target. Aí, depois, eu conseguia manter a estratégia de uma agenda frequente com esses targets. E ainda para você, você usou ferramentas de CRM que te ajudaram nesse processo? Ou de target? Target, eu usava o Intelligence, da MZ. Então, eu olhava quem estava investindo nos meus peers. E o que era peer para mim? Empresa pequena, às vezes, é muito difícil. Você fala assim, eu sou a única empresa de mídia no Brasil. Não tenho peer. Não, eu tenho sim. Eu tenho empresas pequenas de tech, eu tenho empresas small caps, sem-listadas, que não são tão conhecidas. Então, se investe nesse público, consequentemente, pode investir em mim. Então, meu target não era, basicamente, setorial. Então, eu procurava, às vezes, até procurava uma pessoa, ela falava assim, não, eu não cuido de tech, é fulano, e me passava o contato. E registrava todas as conversas. Porque nisso eu conseguia medir se a pessoa me procurou para outra reunião dentro de um mês, dentro de 90 dias, se a pessoa investiu efetivamente, se a pessoa saiu da base. Eu conseguia medir, registrar por públicos. Então, esse daqui era um fundo muito grande, e aí depois entrou na base ou não. Então, registrar todas as informações, tudo a gente mensurava e a gente registrava. É muito importante. A gente só consegue acompanhar nosso desempenho com isso. E um outro ponto que eu fiz foi um formulário no DOC, assim que eu entrei na companhia, passando para todos os analistas avaliarem mesmo. Avaliem o site, deem pontos negativos, e até o final do ano a gente tinha como meta resolver aqueles pontos negativos. Então, eu tinha sempre programas de melhoria, e melhoria para o meu público, para quem estava consumindo. E isso tudo só era possível com mensuração, com dados, e colocando também a cara a tapa, porque era muito difícil falar assim, não estou feliz com o atendimento. Eu estava sujeita a receber isso quando eu mandava esses formulários. Só que, se eu não soubesse, eu não conseguiria melhorar. E depois a gente foi premiado no II, coisa que a empresa nunca tinha sido nem mencionada. A gente foi premiada como a empresa mais honrada do setor. E uma empresa super pequenininha, local, que a gente só tem operação no Brasil, ganhou um prêmio internacional. Porque era isso. O meu foco era sempre melhorar o que eu estava oferecendo para os meus investidores. Perfeito. Emerson, a estratégia de vocês foi um pouco diferente, né? Conta um pouco mais para a gente o foco aí na área no marketing. Certo. Bom, mas não é tão distinto, não. Acho que você entender a empresa como um produto e ver quem vai consumir ela, né, do ponto de vista de capital mesmo, né? Quem enxerga aquele negócio que pode gerar valor, que pode criar estruturas importantes para o crescimento do seu fundo, é muito conectado com o que a Mariana fala. A gente sempre esteve muito próximo de todos os agentes, embora não esteja aqui em São Paulo, não facilita tanto descer e subir do prédio assim rápido, Mariana. Mas mesmo lá atrás, ainda quando eu trabalhava na Randon, a gente tinha uma rotina de cada trimestre poder estar próximo de sell-side, mesmo aqueles que não cobriam a empresa, justamente para tentar buscar mais cobertura. Porque, no final das contas,
O sell side acaba sendo um instrumento é um potencializador da mensagem que você quer passar como RI. Obviamente, ele não é o único. Eu preciso estar nas conferências, eu preciso falar com quem, de fato, compra os papéis da minha companhia, que é o buy side. Mas esse intermédio, esse boost que a gente dá de visões ou de pontos de discussão, ele é muito relevante. Então, sempre ampliar a base de quem cobra, de quem está olhando com mais ênfase de papel, foi uma das coisas que eu tive claro assim, para promover que a empresa pudesse ser mais conhecida, pudesse ser mais comentada, porque a gente pudesse ter acesso enfim, a conferências, a eventos temáticos que são muito feitos, né? E a gente tem uma vantagem e uma desvantagem enquanto Fras-le Mobility. Geralmente, os analistas que cobrem a nossa empresa, eles estão conectados ou com parte industrial, ou com o setor automotivo, ou com bens de capital. E, de fato, a Fras-le não se encaixa perfeitamente em nenhuma delas. A gente tem operações industriais, hoje 60% que a gente vende vem das operações que nós temos de manufatura. A gente é, sim, uma empresa automotiva, acho que talvez a que mais se encaixa, mas a gente absolutamente não é uma empresa de bem de capital. Então, quando o analista às vezes coloca lá, minha cobertura é essa, meu universo de cobertura é esse, e aí você vai comparar, vocês vê os múltiplos, aí você tem uma tendência a dizer que a empresa está cara, o valuation está barato, enfim, as premissas são muito distintas. Por quê? Porque a gente vende para um setor que ele é automotivo, a gente vende peças automotivas, mas ele não depende de dinâmica de economia macro, de produção de veículos novos, de crédito, de juros. A gente vende 90% da nossa venda vai para veículos que estão na frota, que estão rodando no dia a dia. Então, você está com o carro na rua, ele quebra, né? E você tem que substituir a peça que quebrou. E isso também traz para nós uma proximidade, inclusive com o usuário final, que tem uma relação com a nossa marca. Então, de algumas formas, também a gente tentou promover alguns painéis, alguns podcasts, com research que estão mais conectados com pessoa física, justamente para fomentar essa experiência da marca no seu uso no dia a dia, né? E depois na forma de poder também ser uma alternativa de investimento. Obviamente, de maneira responsável, o mercado de capitais e o mercado de ações, ele é um mercado com volatilidades, ele é variável, né? como diz por essência. Então, tem todo um zelo, um cuidado de mostrar isso. Mas, enfim, a marca ficou mais conhecida, a gente ficou mais presente, os investidores, no geral, também começaram a encher nossas salas, nossas reuniões, nas conferências. A gente faz um café da manhã, geralmente a gente tem um bom público, a gente faz um almoço, a gente tem um bom público, embora alguns tenham as restrições de liquidez, ou tenham a restrição de tamanho, ou a dúvida ainda aquela do controlador, será que ele mantém, será que... mas o controlador tem um veículo que pode ser mais atrativo do ponto de vista de valuation, mas que tem características distintas da dinâmica de como se apresenta ao mercado, né? Um ativo excelente também, mas com particularidades distintas. Então, são outras coisas que a gente teve, de maneira geral, para vencer, né? de passar, mas que também ajudaram nessa jornada de poder ter a empresa mais conhecida, mais próxima. E eu diria, nesse período todo, já estou há 8 anos, desde 2016 na Fras, 9 anos, né? Foi, de fato, uma construção muito conectada com identificação, mas de resiliência mesmo, de mostrar, de insistir na mensagem e, obviamente, muito atrelada a um ponto que a Mariana falou. A gente tem muita conexão com aquela mensagem que a gente fala com a estratégia da companhia no dia a dia, né? A execução daquilo que fizemos foi pautada nisso. E, por fim, nós geramos valor, criamos consistência, baseado, lastreado nos retornos que a gente passou, inclusive, ao mercado. Porque a gente fez 2 follow-ons nesse período de tempo e quem comprou a ação ficou bem feliz. Então, eu insisto, às vezes a pessoa fala, como é que estão as coisas? Olha, me desculpa ter que te dizer isso pela 8ª vez, pelo 8º ano, mas a gente está vivendo o melhor ano da nossa história. Então, a mensagem ela não é muito desconexa. Todos os anos a gente tem um fato novo. Então, isso também, vender um produto bom é muito mais fácil que você vender um produto que às vezes não é tão bom ou não é conhecido, né? Então, isso também ajuda muito. Mas no percentual da sua base hoje, são mais investidores institucionais do que pessoas físicas, certo? Perfeito. Hoje, se for retirar grupo de controle, é em torno de 65%, 66%. Aí nós temos algumas posições de investidores que estão há muito tempo,
como fundos de pensão, alguns investidores institucionais. A gente tem hoje, na base de acionário da companhia, algo como uns 5% de pessoas físicas só. Mas esse número já foi maior há algum tempo atrás. O fato é que a empresa também se tornou mais atrativa para investidores institucionais, então eles também começaram a compor uma base maior. E para você, Mari? Pessoa física era bem baixo. A gente fez a listagem pós-era Betina, que eu falo que na época da Betina todo mundo comprava ações na bolsa, e eu já peguei um momento que renda fixa estava muito mais rentável, mas eu via muita procura dessas pessoas para conhecerem a empresa. Eu tive até muita faculdade que fez os trabalhos pautados na tese da Eletromídia. Então, para mim, era ótimo que eles estavam falando de eletromídia ali para os professores, que seja, mas a base era bem baixa, só que ainda era relevante porque essas pessoas eram multiplicadoras também. Então, para mim, era importante eu estar em contato com essas pessoas. Eu tinha gente que falava, eu vendi eletromídia no churrasco de domingo para o meu vizinho, ver se ele entrou na base. E aí eu olhava, a pessoa realmente tinha comprado. Então, era importante essa comunicação, mas penetração mesmo na base era baixa. Perfeito. Nessa linha, vocês já falaram um pouco, né, sobre o papel do sell-side aí nessa trajetória, mas como que vocês avaliam? Vocês tiveram que começar, por exemplo, com as casas independentes e aí depois disso evoluíram para os grandes brokers? Então, os independentes ajudaram nesse processo ou não fez tanta diferença? Conta um pouquinho, Mari, e depois o Emerson. Quando eu entrei na companhia, a gente só tinha as coberturas do IPO. Eu não tinha outras coberturas. Eu procurei primeiro os grandes bancos nacionais, porque, por ser uma empresa nacional, por ter um float menor, pelo meu público serem os locais, os principais, os maiores eram os locais, eu busquei essas casas para apresentar. Depois, a gente conseguiu ampliar. A gente estava em conversas com o JP Morgan antes, mas acabou fechando capital antes. Mas depois a gente foi expandindo. Mas assim, os sell-sides eles eram os multiplicadores. Eu precisava deles muito próximos. E eles eram os multiplicadores positivamente e negativamente. Então, eu tinha que estar muito bem alinhada. Antes de cada resultado, eu fazia uma rodada com todos os investidores, eu pedia as prévias, eu via quem estava fora da curva, quem estava destoando muito dos demais, sentava, conversava, alinhava as expectativas. A gente não dava guidance, mas eu alinhava as expectativas. Meu primeiro trimestre é mais fraco, tem uma sazonalidade natural do negócio. Então, alinhar as expectativas era muito importante, porque eu evitava de soltarem um relatório muito negativo. Então, estando todos muito bem alinhados, ainda que o resultado não viesse tão positivo, estávamos todos na mesma página, dentro do esperado. Eu preferia um dentro do esperado do que resultados terríveis, alguma coisa assim que eles soltam aqueles títulos mega sensacionalistas. Então, eu sempre esperava que tivesse todo mundo muito bem alinhado. Essa proximidade foi muito importante para toda a trajetória. Eu até falo isso, que eu tenho alguns que hoje são meus amigos pessoais, que eu vou levar assim para a vida, porque eles eram parte do meu trabalho, e eu precisava que eles estivessem muito alinhados e muito confiantes também na conversa do RI. Bem, eu já mencionei, para mim é um bust, né? Você poder alinhar a mensagem, poder promover isso dentro de uma base que depois os bancos, no geral, ou seja um research menor, ou, enfim, pode fomentar, seja para, inclusive, direcionado à pessoa física, né? Então, na verdade, você não tem um direcionador, mas você sempre, como a Mariana mencionou, alinha aquilo que está, de fato, acontecendo. Às vezes, por desconhecimento, por falta de tempo, nem sempre todo o sell-side é tão próximo da companhia, ou tem a disponibilidade para cobrir da forma como realmente deveria, ou, muitas vezes, pelo universo de cobertura ser grande, vai dar foco um pouco mais em empresas que têm maior liquidez. Então, essa proximidade, obviamente, cria um mecanismo de você distribuir a mensagem de uma forma muito mais poderosa, com agentes assim que você sequer pode conhecer. Às vezes eu vou fazer uma reunião com o investidor numa conferência fora do Brasil, chega lá o investidor com um relatório às vezes até do competidor, né, de quem está promovendo a conferência, e elencando pontos, perguntando coisas que são assim fora daquilo que é o dia a dia. Acho que essa também é uma carga importante. O sell-side tem uma visão, por estar bem próximo ao mercado, de pontos
seja negativo ou positivo, que podem, naquele momento, estar impactando o negócio. E são reflexões que a gente traz, inclusive, para dentro da própria companhia, para a gente poder dizer, olha, tem uma discussão no mercado nessa direção, isso aqui está sendo um ponto de preocupação, como é que a gente mitiga isso? A gente tem que pensar isso na nossa estratégia, porque, olha só, está acontecendo esse tipo de evento aqui. Então, são coisas e insights bem importantes. Mas, quando a gente começou, a gente também tinha, obviamente, alguns analistas de bancos maiores, cobertura muito baixa. Hoje a gente tem uma cobertura que já cresceu muito, até pelos eventos de liquidez que a gente promoveu, por conta dos follow-ons. Mas, sim, os pequenos, mais vocacionados ou independentes na época, né? Hoje já tem muito menos, foram já comprados por bancos grandes, mas eles ajudaram muito, principalmente em fomentar essa ideia com pessoa física, que há um tempo atrás era em torno de 11%, 12% da base da frase. Hoje, como eu falei, é menos que 5%, mas lá atrás foi importante, inclusive para fomentar, para a empresa ser conhecida, para divulgar aquela relação de cliente-consumidor de uma maneira mais próxima. E tem sido, e eu utilizo isso como uma base bem importante de acesso e de fomento daquilo que é a mensagem que a gente quer passar como companhia ao mercado. Deixa eu só complementar. Até vale a questão que o Emerson comentou das agendas serem restritas. Eu tinha muita proximidade até com os estagiários dos times, dos sell-sides, porque às vezes eu não conseguia contato realmente, mas essa pessoa estava do lado. Então, ela conseguia, num almoço, virar e falar assim, o resultado, a nossa projeção está muito forte, vamos alinhar um pouquinho, ou não, vai vir um resultado muito forte porque entrou numa nova vertical e a gente não estava prevendo. Então, eu tinha essa relação muito próxima, até na XP foi muito legal, porque o analista virou e falou, é minha primeira reunião com uma empresa, vai ser a primeira, eu vou marcar isso para a minha vida. E muitas empresas iam falar assim, nossa, estagiário. E não, a gente atendeu, porque um dia essa pessoa vai ser um sell-side, vai ser um líder de time, que eu tenho certeza, e ele vai lembrar. Ele falou, para o resto da minha vida eu vou lembrar que foi minha primeira reunião. Eu até comentei com o Emerson, numa conversa fora daqui, que as relações com investidores são relações humanas. Acima de tudo, são relações humanas. Então, essa parte da gente tratar humanizado também traz para muito próximo da gente. Tratar com igualdade, até isso, falar assim, poxa, eu não consigo uma agenda com um analista responsável, mas eu tenho com um estagiário. Ele é muito mais fácil dele alinhar alguma coisa, dele falar assim, não vai colocar a eletromídia na nossa conferência? Lembrar da gente. Então, ter essas relações humanas com todos. Assim, eu atendia todo tipo de investidor, às vezes vinha grupos pequenos, igual eu falei, estudantes, e eu atendia com o mesmo carinho e com o mesmo comprometimento que eu atendia um grande banco, porque o mercado é muito agitado, então, às vezes, essas pessoas... É um estudante, mas daqui a pouco está num fundo e vai lembrar do tratamento que eu dei para ele naquela situação. Então, a gente lembrar que relações com investidores, acima de tudo, são relações humanas e que seres humanos merecem uma atenção, um olhar com carinho, independente do cargo, enfim. Esse ponto, só resgatando, a gente tem uma vantagem, a gente está... O headquarter da companhia é em Caxias do Sul. Lá no Sul está fazendo 0 graus. Hoje, quem quiser tomar um vinho, final de semana, vai estar o frio continuando. Então, essa é a vantagem. A gente fazia os nossos days, né, na região. E aí você tem um deslocamento. Né? Geralmente, a gente combinava, inclusive, fazia com o controlador Randon e Frasle, ou com a Marco Polo, que está na mesma cidade, para promover que mais pessoas... Você tem um custo logístico para lá. Então, a gente conseguia reunir sempre... A gente sempre consegue reunir 40, 50 pessoas para um day nosso lá, e o que é ótimo para uma empresa que está no Sul. Você tem um gasto... Então, nesse ponto, a gente vai fazer lá um jantar numa vinícola bacana, né? Aquele clima gaúcho, o frio da Serra Gaúcha. E, geralmente, nessa época, daí tem os transtornos logísticos, por causa do avião, que não pousa em Caxias, tem que ir a Porto Alegre. Enfim, mas no final do dia ali, a gente fica lá tomando um vinho, contando história. Essa proximidade que tu traz, realmente, as relações, no final das contas, independente se elas têm um cunho mais profissional, no sentido de você estar buscando uma oportunidade para investir seus recursos, os recursos dos cotistas, enfim, mas essa proximidade dá uma vantagem enorme de você poder ser franco, de você poder ser direto, de você, às vezes, poder se expressar de uma maneira mais direta, enfim, posicionando, às vezes dizendo, poxa, eu estou dizendo já há alguns trimestres que as coisas não estão bem, como é que tu ainda continua otimista, né? Ou, poxa, você está muito pessimista, olha a minha história, né? Olha, eu fiz uma aquisição recente, como é que você não posicionou de novo? Você não reavaliou isso? Então, essa proximidade dá muita clareza, não só com o sell-side, obviamente, mas com o buy-side também. Né? Eu cansei de lembro assim que depois que o pessoal volta do ônibus para o hotel,
aí estão em Caxias do Sul, aí querem sair ou querem tomar um vinho depois ali para bater papo. Fiquei muitas vezes fazendo esse tipo de relação, de ficar perto, até porque é uma coisa que eu gosto, né? Mas isso, essa proximidade, essa carinho, essa gentileza, obviamente, cria também muito valor, né? Porque na tua mensagem você sabe, aquela pessoa é confiável, aquela pessoa fala de fato aquilo que o que ela prega realmente vai acontecer, e isso se estabelece com essas conexões que você faz no dia a dia. Perfeito. Nessa linha vamos dizer, das atividades de relações com investidores, especificamente, os dois comentaram, mas, Emerson, você comentou bastante até da mudança de narrativa num dado momento, né? Como que isso fez, sob o aspecto dos materiais de vocês, né? Como que vocês mudaram o release, vocês mudaram a apresentação, o que vocês tiveram que mudar na comunicação para implementar essa estratégia? Perfeito, isso é muito relevante, parece simples, é complexo, mas é super relevante para você impactar a forma que você é percebido. Então, eu mencionei, a gente ainda é uma empresa que tem operações industriais, 60% do que a gente vende, a gente faz manufatura. Então, mas a gente não quer ser visto como uma operação industrial, porque, de fato, a gente não é. A gente vende para um mercado que ele tem um nível de resiliência, um nível de recorrência muito grande. Se você pegar, por exemplo, a produção de veículos no Brasil esse ano, ela está caindo nos pesados uns 30%, 40%. Nos leves até, né, um pouco menos, mas a produção de veículos ela sofre com confiança, com taxa de juros, com câmbio, com cenário macro, caminhões com agricultura, tudo isso impacta. Então, geralmente é um bem de valor durável, caminhões são bens de capital, então ups and downs. Isso reflete numa empresa que fornece para esse setor. A Fras-le Mobility vende uma partezinha para esse setor, sim, mas não, o resto dela está na rua. É o carro que está caindo todo dia no buraco, é o ônibus que está freando aqui toda hora para pegar, apanhar e parar para os passageiros subir e descer. Então, nosso mercado ele é muito resiliente. Em crises tremendas, a gente cai um pouquinho, porque às vezes você reduz a atividade econômica, as pessoas andam menos de carro, andam menos de ônibus, mas é muito raro acontecer esses movimentos. E, poxa, eu não posso ser precificado por uma empresa que é industrial ou que é bem de capital. E, então, essa narrativa, ao longo do tempo, a gente vem reiterando. Inclusive, para mim, é bem complexo, porque a gente tinha uma formalidade muito maior enquanto companhia, e faz uns 3 anos que nós lançamos uma marca nova, a gente saiu do Fras-le para o Fras-le Mobility, justamente para abarcar tudo que nós compramos. Nós fizemos, em linhas gerais, sendo rápido aqui, a gente fez uns 7 ou 8 movimentos de aquisições. A companhia faturava 800 milhões de reais em 2017, e vai faturar esse ano, nós tínhamos um guidance formal até poucos dias atrás, entre 5.700 e 6 bilhões de reais. Então, nesse tempo, a gente cresceu muito, e isso foi através de movimentos de aquisição. Obviamente, não dá para ainda você chegar e o pessoal, poxa, mas como é que está a fábrica, como é que está a capacidade? Isso não é mais drivers que impulsionam o que é a percepção de valor para nós. A gente vende marca, a gente vende serviço, a gente vende disponibilidade de produto, a gente gere 36 mil SKUs, tem que estar lá na prateleira dos nossos clientes para depois, quando você cair no buraco, para trocar o amortecedor, está lá disponível para ser comprado. Então, isso é nível de serviço, isso é uma história bem diferente de gestão e que precisa ser conhecida. Então, essa narrativa toda passou, principalmente, inclusive, para a nossa forma de se vestir lá, a gente usa mais tênis e muito menos sapato hoje. A gente vai para as feiras de camiseta polo, de camisa branca, de calça despojada, na linguagem do próprio executivo, né? O nosso CEO Anderson tem 47 anos, eu tenho 46. A gente é uma companhia também com pessoas um pouco, não tão jovens, mas mais jovens, no sentido de estar demonstrando essa energia, essa proximidade, de poder mostrar essa proximidade com o nosso cliente, seja com o nosso stakeholder, seja ele quem for, né? Então, essa linguagem passou pelos materiais, por a gente fazer vídeos curtos, quando tem um trimestre, a gente chama trimestre em minutos. Nossa comunicação a gente chama Universo Fras-le Mobility. O nosso Day chama-se Universo Fras-le Mobility. Não é o Fras-le Day, não. É o Universo Fras-le Mobility. Isso fomenta em todas a forma de abordar, de estar mais próximo no design dessas peças. Enfim, isso fez muita diferença, inclusive na forma de você ser menos formal na hora de redigir ali as variações. Acho que a gente tem um caminho ainda, mas temos um time lá muito bacana também que está sempre olhando com atenção em quais são as referências, né?
A gente tem a Mariana e a Mônica aqui no time que estão na plateia com nós, mas tem a Jéssica que está de licença maternidade. Enfim, tem todo o aprendizado que a gente teve com o nosso time da controladora Randon Corp nessa jornada, que eu fiz parte lá atrás, mas que as pessoas continuaram dando atenção. Então, isso tudo, no geral, compõe uma linguagem nova e, obviamente, colabora para que a empresa também tenha valorizado muito nesse tempo e ampliado sua liquidez, né, que é o ponto aqui. Perfeito. Mari. A gente renovou os nossos materiais, site de RI. Depois que eu entrei, a gente quis trazer uma cara nova, porque era tudo do IPO, os materiais do IPO, então a gente trouxe uma cara nova para tudo isso. A comunicação também foi adaptada. Eu falava que não adiantava chegar e falar que eu tinha uma concessão de um mobiliário urbano de Salvador. Eu chegava para um investidor estrangeiro e eu falava isso, ele nem sabia onde era Salvador, ele nem sabia o que era mobiliário urbano. Então, eu sempre fazia associações para que ele conseguisse entender a linguagem, sempre muito simples, porque é muito difícil para um analista. Imagina que ele cobre diversos setores, para ele entender do teu negócio. Então, trazer uma linguagem sempre muito simples, muito associativa para eles. Eu trouxe meus resultados nas telas. Então, eu tinha um inventário de 70 mil telas da Eletromidia, então eu colocava o resultado nas telas. E aí eu brinco que até teve uma empresa que eu trabalhei que falava assim, eu sei o resultado da sua empresa de cor, porque toda vez que eu subo do almoço, o resultado está lá. E hoje isso é acessível também. Eu vendo na Eletromidia aqui, mas quem quiser, é possível colocar isso, não é caro. E você consegue colocar num evento como esse. Eu quero vender um produto para o RI. Então, você conseguia colocar nas telas de forma fácil, muito parecido com o que era comprado no digital. Eu tinha ainda que assim era muito separado o marketing da companhia com o RI. Então, o marketing do RI era muito feito pela gente, o marketing institucional feito por eles, então não tinha tanto acesso a LinkedIn, enfim. Mas eu aproveitava das telas, mailing, sempre sendo lembrado. No site, a gente fez as notícias. Então, às vezes, o investidor virava e falava assim, nossa, eu nem sabia que vocês entraram numa nova cidade. Aí eu deixava as notícias, eu mandava o link, eu falava assim, os últimos acontecimentos da companhia. A gente colocava também detalhamento, então, perguntas frequentes, o que é mobiliário urbano, o que significa uma concessão, qual o prazo de cada concessão. Tudo isso era muito simples de localizar no nosso site. Então, era muito fácil para, assim, ainda depois de uma conversa, que tudo estava muito claro, podia restar dúvidas, ou ele esquecer de algum ponto, que era muito nítido no site. Então, o site foi totalmente repaginado, refeito junto com a MZ, para que ficasse tudo muito claro. E quando eu fiz o site, eu falei assim, eu quero ideias de vocês. Eu quero que vocês me tragam o que de melhor é feito no mercado para colocar. E a gente colocou calculadora de investimento, para poder fazer um comparativo da nossa rentabilidade com outros negócios. Então, a gente desenhou tudo isso buscando a satisfação do investidor e a facilidade também no acesso. Eu vejo, às vezes, eu vou procurar informação em alguns sites e eu levo um tempão para conseguir localizar. E, às vezes, o investidor desiste, fala, nossa, não estou nem achando quanto que está o float dessa companhia, não vou seguir. Então, sites muito claros, muito acessíveis para todos os públicos, uma linguagem também muito acessível. Eu acho que tudo isso faz a diferença no dia a dia. Um ponto, se me permite, essa adaptação de linguagem é fantástica, porque você nós vende peça de reposição para veículo, né? E você imagina, você está aqui em São Paulo, daqui a um pouco você caiu num buraco, aí começou a fazer um barulho, você tem que substituir aquela peça. Você não está feliz com aquilo, né? Não era uma coisa que estava prevista no seu orçamento. Poxa, por que deixaram aquele buraco bem no meu caminho? Não podia ser no caminho de outro, né? E aí, poxa, como é que eu fomento que a pessoa entenda essa jornada? E aí o investidor tem muito disso, mas o cara vai lá e compra qualquer peça. Não é bem assim. Eu vou lá no mecânico, eu explico para o mecânico, quando ele fornece um serviço para substituir aquela peça, ele está fornecendo o serviço dele e a peça. Se ele coloca uma peça ruim, ou coloca um amortecedor ruim, um pivô da suspensão, uma junta homocinética, uma pastilha de freio, um rotor, enfim, se der errado, você vai voltar lá, uma semana depois, e ele vai ter que perder o serviço dele, vai ter que disputar uma garantia, vai ter que criar. Então, você adaptar também a linguagem para que o seu produto seja entendido nas etapas do consumo e na dinâmica de consumo dele, ele é mega relevante para alguém que vai investir. E isso está impregnado na forma como a gente comunica, né? No nosso day, a gente fala, qual é que é a jornada de alguém que teve esse problema? Né? Quando você sai de casa, eu vou trocar de telefone hoje, eu vou comprar um iPhone novo, você está feliz, né? Agora que você tem que comprar um amortecedor novo, eu tenho certeza que ninguém está feliz aqui. E ainda mais porque tem um custo, tal, isso às vezes não é programado. Então, essa adaptação é importante para que o seu público, no caso, o stakeholder, o investidor, conheça de fato e saiba se apropriar disso, do lado bom disso. Né?
A gente pode sair daqui, fazer uma estratégia de colocar uma telinha da Eletromídia na frente de cada buraco, como propaganda da Fras-le. Aí já vai unir, a hora que ele caiu no buraco, olha a peça, você já coloca lá uma mensagem que é o melhor produto, mais durável, e aí a gente já faz... Cara, eu estava falando, já vou falar para o nosso diretor de marketing lá, porque eu pensei numa coisinha depois. Olha só. Perfeito, é fantástico isso. Chegou uma pergunta aqui da plateia, queria falar para todo mundo, se quiserem mandar perguntas, por favor, para a Mari. Achei bem legal essa pergunta, de repente, Emerson, acho que vale para você também. Você falou muito de ferramentas, mas poderia destacar quais os conhecimentos técnicos que fez com que a equipe de RI da Eletromídia se destacasse tanto? Um time muito alinhado. Eu falo que a gente tinha um propósito muito alinhado. E todo mundo que entrava no time estava dentro desse mesmo propósito. A gente sonhava grande, a gente sonhava em estar em conferências gigantes, a gente sonhava em estar em Nova York, e a gente sonhava isso juntos. E eles acreditavam. Quando eu fiz o programa de RI, eu passava com todos e eu falava, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que a gente vai ganhar, que a gente vai conseguir chegar, que a gente vai aumentar as coberturas? E com eles acreditando, era muito mais fácil. Vocês acreditam que a gente vai ter o site mais bonito? Então, a gente tinha muito esse alinhamento. Quando eu entrei até numa reunião de conselho, o vice-presidente do conselho falou assim para me colocar no MBA em marketing executivo na ESPM, que inclusive foi o que o Emerson fez também, o mesmo curso. E aí eles pediram para me colocar porque eles falaram assim: ok, você já sabe muito de finanças, você é marqueteira, mas vamos aprimorar. E aí, para mim, não fazia nem sentido. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui em marketing? Eu sou relação com investidores. E depois fez sentido, porque eu conseguia desenhar essa narrativa, desenhar a estratégia. O meu time também, ele era comprometido num ponto que eu tinha que falar para eles pararem de trabalhar. Era no final de semana e a aprendiz estava olhando os sites e me mandando print. Olha essa ideia. Então, eles viviam isso, eles amavam isso. Então, eu acho que, acima de técnica, era paixão. Eu falo que a habilidade a gente desenvolve, comportamento não. Então, esse alinhamento e essa paixão acho que era o principal, e que eu agradeço muito todos eles. A gente desenhou uma história linda. Hoje todos estão muito bem. Todos foram para posições melhores. Quando teve a venda para a Globo, eles se recolocaram muito rápido. Acho que em 2 meses todos estavam recolocados. E isso se dá por isso, pela paixão que eles tinham pelo que eles faziam, pela excelência no trabalho. Eu era chata, exigente, mas eles também eram. Eles também me cobravam horrores, assim, de, olha, você não falou com esse investidor nos últimos 60 dias, marcar para hoje, não importa o horário. Então, eles também cobravam isso de mim, e eu também dava muita autonomia. Eles tinham essa liberdade deles me cobrarem de, Mariana, você não está falando com esse investidor aqui, vamos colocar na agenda. E, às vezes, eu via, eles estavam desenvolvendo alguma coisa, a gente fez um manual de RI também. Então, para quem tinha alguma dificuldade na técnica, acessava o manual, que, inclusive, quem quiser, depois eu posso mostrar mais ou menos como a gente fez. E aí, nesse manual, você conseguia saber tudo, arquivar um documento. Então, o operacional estava ali. Então, o meu time era muito mais... O comportamental, eu acho que fez a diferença. Você quer complementar, Emerson? A Mariana cobriu muito, mas, assim, obviamente, toda a parte técnica, regramentos, reguladores, isso é básico, a gente tem que passar, mas tem um ponto aqui que a Mariana focou muito, né? A gente tem que, obviamente, o RI tem um pouco do papel de enxergar o lado de fora e tem que trazer para dentro, né? Então, a gente acaba sendo, dentro da companhia, um vendedor de sonhos. Eu sempre falo assim, lá na Fras-le, meu papel, muito mais que ser o diretor de RI, de M&A, de negócios lá em algumas verticais, eu tenho que vender sonhos. Essa galera tem que saber que esse negócio aqui vai ser esse tamanho daqui para frente, que a gente tem que pensar, que a gente sonha, como é que a gente sonha grande, né? E um pouco dessa habilidade de poder comunicar isso. E, como eu mencionei, eu tenho uma formação um pouco diferente, né? Você pega RIs, geralmente gente muito conectada com, enfim, com finanças, com controladoria. Eu, embora tenha um conhecimento de base bem grande nessas áreas, eu sou formado em comunicação, até tenho, às vezes, dificuldade de escrever no meu currículo, né? Porque eu sou relações públicas, sou comunicador, né? Então, por quê? Porque destoa um pouco, né, do administrador, do engenheiro, do contador, do economista, que é quem está conectado com essas áreas de maneira mais próxima. Mas tem uma coisa que eu sempre digo, é muito mais fácil você ensinar, talvez, finanças para alguém que sabe comunicar bem, do que você ensinar alguém a se comunicar quando não tem essa habilidade. Então, eu acho que esse é um conhecimento que eu entendo que você deve aprimorar, valorizar e, de uma forma, sempre buscar a constância em aprimorá-lo, né? Porque faz muita diferença você saber comunicar e saber como interagir com os stakeholders no geral.
Perfeito. Mari, você pode contar rapidinho por que a Eletromídia fechou capital? Gente, eu vou replicar que eu estava na Boa Vista e a Boa Vista fechou capital. Aí fui para a Eletromídia e fechou capital. Eu já comecei a ficar chateada, achando que tinha alguma coisa, era um karma comigo. E aí falaram que a gente vendia um negócio tão bem que a pessoa não queria comprar uma ação, queria comprar todas. E aí eu acho que é por isso. O negócio era muito bom, muito rentável. A própria Globo vinha perdendo share, até porque as pessoas hoje assistem menos TV, a geração nova assiste menos TV. Então, eles queriam entrar num mercado que tivesse um bom resultado, uma boa sinergia, e eles identificaram isso na Eletromídia. A Eletromídia ela era investida de um fundo, e esse fundo tinha um prazo para sair, então a gente já sabia que ou iria virar uma corporation ou iria ser adquirida, e foi adquirida pela Globo. Mas eu sigo na companhia. Recentemente, eu assumi uma área dentro de planejamento estratégico na companhia, então eu sigo na Eletromídia, contando a história mais e mais vezes. Mas foi basicamente por isso, foi porque estava num momento muito bom da companhia, mas estava num momento muito ruim também de mercado. A precificação era baixa, porque é o que eu falei, renda fixa estava muito mais forte, então a ação não correspondia ao crescimento da companhia, e a Globo fez uma oferta muito alta, a gente estava 17 e a Globo ofereceu 31, então viu que era um negócio bem rentável. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui sobre Investor Day. Então, pensando nessa frente de engajamento com investidores, o que vocês acham sobre o Investor Day? Acreditam que seja um evento essencial? E que tipo de informações que vocês acham relevantes? Você já falou um pouquinho, né, sobre o tipo de informação que vocês dividiam, mas falar um pouquinho mais? Para nós, o Investor Day tem o nome, né? O Universo Fras-le Mobility. A gente faz ele anualmente e a gente costuma fazer quando é possível dentro de uma planta. Então, a gente leva o público, analistas, investidores, a gente obviamente abre para inscrições, tem um limite lá, geralmente 70, 80 pessoas, não dá para ter segurança dentro de uma planta com mais gente que isso, mas é realmente um lugar onde você vende a essência, o DNA da companhia, você mostra a maestria daquilo que você faz enquanto fábrica, mas você depois explora o seu território, a forma que você vende a estratégia da companhia de maneira muito mais robusta em reuniões. Você coloca toda a galera, todos os diretores, aqueles de operação, aqueles que não estão no dia a dia, não são interlocutores de mercado, para poder falar um pouco do que pensa, do que vê. A gente tem feito nas últimas edições, as últimas 4 edições, também tem dividido online, feito streamer disso, né, para que mais pessoas saibam. Eles têm uma audiência gigante nisso. E depois as pessoas assistem e dizem, olha, eu assisti lá no Universo Fras-le de vocês sobre isso, eu queria expandir um pouco mais. Mas, enfim, acho que é onde você consegue decupar, extrair toda a estratégia da companhia e tornar ela ainda mais conhecida, mais desejada. Acho que é extremamente relevante e, obviamente, com os cuidados, os zelos e usando também para se aproximar mais do mercado, fazer relacionamento. Você fazem todo ano? Todos os anos. Esse ano aqui a gente não tem ainda programado, mas possivelmente não vai ser numa planta, vai ser aqui em São Paulo mesmo, em algum espaço, porque a gente entende também que tem um valor estar promovendo que mais pessoas, agentes de mercado, possam participar. Quando a gente faz uma planta, ou Joinville, São Leopoldo, Caxias do Sul, a gente já fez em Extrema, aqui em Minas Gerais, que é mais perto, mas sempre tem o deslocamento, você perde o dia, você tem o custo. Então, às vezes, você tem que fazer também dentro de um espaço que possa dar este acesso, mesmo que não seja fora de uma base produtiva. Vamos falar assim. E, Mari, você fez Investor Day? O tempo do IPO até o fechamento da Eletromídia foi muito curto. Ela listou em 21, fechou agora comecinho de 25. Eu não fiz nenhum, mas antes de eu entrar tinha sido feito. Para mim, foi muito mais uma questão de estratégia mesmo. Eu ainda estava tornando a empresa conhecida, eu ainda estava plantando a sementinha. Então, para mim, no momento, era um investimento alto para um evento desse tamanho, e a gente ainda estava desenhando a estratégia pós-IPO. Tudo que estava sendo falado ainda era muito a execução do que foi falado no IPO. Agora até está com novos negócios, enfim, mas na época não. Na época era muito assim, estamos executando o IPO. Então, para mim, não era interessante eu fazer um evento sem ter muita novidade para trazer, porque a gente até estava também na situação de Globo, então pode ser que feche, o que a gente vai abrir para o mercado, o que não vai. Então, nesse primeiro momento, foi avaliar, mas eu vejo assim, a TOTVS faz isso e para o mercado. Eu vejo
Investor Days gigantes que fazem muita diferença, mas eu acho que vale avaliar a situação da companhia. Tá bom. Bom, estamos falando aqui que a gente precisa encerrar, então eu queria só pedir para vocês, né, darem uma mensagem final do que seria, vamos dizer, o conselho de vocês para quem passa por essa questão de liquidez, e o que vocês deixam de mensagem para a gente encerrar. Bom, meu principal conselho é: façam um programa de relação com investidores. Comecem o ano desenhado, tudo o que vocês vão fazer até dezembro. Ainda que os caminhos repriorizem, as coisas mudem durante o ano, mas tenha um programa desenhado, tenha uma estratégia desenhada. Estratégia é a alma do negócio. Desenhem uma estratégia, validem essa estratégia com a diretoria, com o conselho, tenham apoio deles no que vocês acreditam. Tem um time muito alinhado também com o que vocês esperam, um time que esteja na mesma sintonia, porque um time sintonizado faz toda a diferença. E acompanhem KPIs. Acompanhem conversão, entrou na base depois que conversou, não entrou, saiu da base, tal conferência me trouxe um retorno, não me trouxe retorno nenhum. Acompanhem os KPIs, registrem tudo, porque se você não mensura, é muito difícil você saber se você está indo para um caminho certo ou errado. E tudo bem se estiver errado, a gente recalcula a rota, a gente recomeça, a gente reprioriza o calendário até dezembro, mas a gente precisa ter, claro, KPIs e dados que embasem isso. Até para a diretoria saber se o RI está fazendo um bom trabalho, ele precisa de dados, ele precisa ter tangível aquele movimento. É diferente de eu falar assim: legal, tem muito investidor entrando na minha base, mas mostra que foi após conversa, após conferência, mostra a importância de tudo isso, após um Investor Day, o que você teve de retorno, novos contatos após isso. Então, eu acho que mensuração e estratégia é a base. Eu assinaria em tudo que a Mariana falou, mas eu vou simplificar. Não tenha vergonha de contar a história. 1, 2, 100, 1000, 10.000 vezes. Se é uma história boa, tenho certeza que vai ser acreditada. Obviamente, vamos usar tudo aquilo que a gente pode, de planejar, de saber onde falar, de como falar, de estar alinhado com as práticas que a nossa empresa, de fato, tem na estratégia dela. Conta a história de maneira sincera, legítima, transparente, verdadeira, e vai analisando onde é que a gente pode crescer a base, onde é que a gente pode fazer diferente, como é que eu posso tornar essa história mais conhecida. E os caminhos a gente discutiu aqui no nosso painel. Acho que tem muitos, e cada história pode ter caminhos diferentes, distintos desses que a gente conversou, uma mescla deles. Mas conta a história. Acho que histórias boas serão ouvidas, né? E a gente sabe, como é RI, a gente conta, às vezes, milhares de vezes a mesma história. Mas a consistência, a pertinência, é a forma de fazê-lo que faz essas histórias sejam desejadas, conhecidas, e, obviamente, isso é um reflexo depois da liquidez que vai acontecendo. Perfeito. Bom, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido o painel e até a próxima. Obrigada, pessoal.